filme. Ô meu, presta atenção, Kung Fu Panda 2 me ensinou o que é maldade. Lord Shen, o maior vilão do cinema. Saca tu se ele não exagerou um Que tem pouco, muito a mano. se falar e discutir, mas que ninguém fala dessas coisas. Porque, tipo, são filmes cheios de temas e subtextos. Pra falar a verdade, desde suas origens, quando ela ainda tentava bater de frente com a Disney, fazendo animações 2D épicas do mesmo nível das animações da renascença da Disney. Como, por exemplo, O Caminho para Eldorado e O Príncipe do Egito. Ou até quando ela surtou por completo e percebeu que o jeito era fazer o completo oposto da Disney. E é justamente desses filmes que eu quero falar, quando ela decidiu quer fazer o oposto. Shrek, obviamente, é uma resposta aos filmes de contos de fada da Disney. Ele é uma desconstrução dos filmes de princesa e de contos de fada. Isso é verdade. Tipo, realmente, o Shrek, ele é completamente uma visão distópica, né, mano? Tipo, tudo aquilo que é bom eles transformam em ruim. O herói é um ogro, o alazão do herói é um burro. Então, se Shrek é uma desconstrução dos filmes de contos de fada e de princesas, Monstros vs Alienígenas é uma desconstrução dos filmes antigos de monstros e terror. Megamente. Também concordo. Tudo que ele tá falando eu até eu concordo. O problema é a parada que ele enfia o Shen, velho. Kung Fu Panda. Obviamente é uma desconstrução dos filmes de herói, como Treinar Seu Dragão é uma desconstrução dos protagonistas do cinema, e Kung Fu Panda é uma desconstrução e também uma homenagem aos filmes de artes marciais. E eu genuinamente gosto muito dessa franquia. Você vê que os produtores tiveram todo cuidado e muito estudo para fazer os personagens. Por exemplo, os Cinco Furiosos foram baseados nos estilos do Kung Fu. Estilo garça, estilo tigre, estilo louva-a-Deus, estilo víbora, estilo macaco. E esse filme é genial. Isso também concordo. Ele é lindo visualmente Até aí falando, tudo e ele ainda por suave. cima tem um dos vilões mais ameaçadores das animações. Fora que o filme consegue trabalhar seus temas de uma forma muito boa e didática. Só que assim, eu tenho um pequeno problema com esse primeiro filme, que na real eu acho que é só eu que me incomodo com isso, que é o ritmo desse filme. Eu acho ele meio corrido, pra falar a verdade. Concordo com ele. O filme é levemente corrido, mas isso é bom. Por causa do estilo que é o público-alvo, tá ligado? E por causa que, tipo, não tem por que ficar trabalhando personagens se o teu público-alvo é um bagulho mais infantil, tá ligado? E outra, mano, a história dele, mano, é muito boa, tá ligado? Tipo, eu não acho que diminua, faça menos do filme ele ser meio corrido, sabe? E até apressado às vezes. Pra mim esse filme devia ter mais uns 20 ou 30 minutos para desenvolver seus temas e personagens. Mas pra falar a verdade, isso é só uma chatice minha. E nós ainda temos o Kung Fu Panda 3, que muitos consideram o pior da franquia, mas que na minha opinião não é nem de longe um filme ruim. Concordo, o 3 é o pior, mas não é ruim, nem de longe mesmo. É tipo o que ele falou, tá ligado? Porque qual que é a brisa, mano? O um pra mim é o melhor, tá ligado? O 2 é tipo. Questão de história é o melhor, mas em questão de luta, assim, cenas legais e tal, e cenas engraçadas, eu acho que o um é o melhor, velho. Tem muito mais cenas engraçadas e lutas legais, que é o que importa pro público que eles estão direcionando. O 2 ele tem uma história muito boa, tá ligado? Mas ele já perde um pouco nas cenas engraçadas e nas cenas de luta. O 3 ele é um equilíbrio, assim, tipo, a história é boa, é melhor do que a do primeiro, mas não é melhor que a do segundo. Tem umas cenas muito boas e engraçadas e, tipo, as lutas tem muitas lutas boas também. Então, tipo, é mais equilibrado, só que como ele não é muito bom em nada, ele é tipo mediano em tudo, ele fica tipo um filme tipo um nota 8 assim. Sendo que o primeiro pra mim é 10, tá ligado? E o segundo é tipo um 8,5. Muito pelo contrário. Mais uma vez esse filme é muito lindo visualmente falando. Óbvio, olhando por uma ótica de tipo filmes da DreamWorks que são direcionados pra alguém mais criança, né? Se eu for ver tipo pensando como nossa, um filme tipo adulto assim, eu não vou dar essa nota porque tipo falta muita coisa. Mas eu não vou analisar um negócio numa área que não é a área dele. Não é um filme 100% tipo adulto, sabe, direcionado para um público adulto.
falando. E ainda nós temos uma bela É jornada tipo eu julgar o Bob Esponja por ele não ser, tipo, não tratar as questões da vida, tá ligado? Tipo, não faz sentido. de descobrimento pessoal. E moleque, o vilão desse filme é literalmente o Kratos bovino. Simplesmente genial. Mas assim, eu gosto desses filmes. Eu acho eles muito Concordo. bons e divertidos. Porém, essa franquia teve o seu auge em um filme em específico. E assim, esse filme não só trouxe o auge da franquia, mas também trouxe um dos maiores auges do cinema. Eu me refiro, é claro, a Kung Fu Panda 2. Aí ele, ó. Aí começou a babação de ovo já, que eu não acho que seja tudo isso. Mas Esse eu filme acho que ele quer simplesmente like também. perfeito, ele é desprovido de defeitos. E é sério, eu queria saber o que acontece na DreamWorks, porque é assim, eles fazem um primeiro filme, e esse primeiro filme é muito bom, ele é bem divertido, é aquele filme que você sempre vai se lembrar como esse grande marco da sua infância. Mas aí chega a hora deles fazerem o segundo filme, a sequência, a continuação. E meu amigo, aí ferrou, porque eles só falam: beleza, nós vamos fazer Discordo o filme disso mais também. épico da Discordo disso também, porque eu acho que o segundo Como Treinar Seu Dragão não é o melhor Como Treinar Seu Dragão, o melhor é o terceiro. a história, um filme maior do que a vida e ponto. E dito e feito, eles fazem isso em toda a continuação de seus filmes. Porque além de Kung Fu Panda 2, nós ainda temos Shrek 2 e Como Treinar Seu Dragão 2, que são épicos, perfeitos e que realmente são maiores do que a vida. Então tá, é até difícil eu começar a falar desse filme, de tão bom que ele é. Então, como de costume, eu vou começar falando dos temas e dos subtextos da obra. Então, se o primeiro filme é sobre provar o seu valor e não julgar pela aparência, visto que até um panda preguiçoso pode se tornar o lendário dragão guerreiro, eu diria que esse filme é um filme sobre aceitação, principalmente aceitar o seu passado. O Po, durante o filme todo, tenta fugir do seu passado, mas ele sempre é perturbado. Eu acho que aí, nessa parte do vídeo, ele já destoou. Porque ele nem tá mais falando do vilão, tá ligado? Ele tá falando sobre a filosofia do filme. Que não tem a ver, o título do vídeo é sobre o vilão, tá ligado? Por lembranças e pesadelos, visto que ele não consegue encarar o seu passado e seguir em frente. E isso é um dos motivos que levam à derrota dele no Quantas filme. vezes tem esse E vídeo? só quando ele finalmente Vezes, cara. aceita Tá o seu bom, passado pô, porra, e vou encara tirar uma ele, grana. ele finalmente entra em paz consigo mesmo e atinge a paz interior. Agora ele pode finalmente olhar para o futuro e seguir em frente. É um filme bem didático. Só que assim, para me analisar melhor os subtextos desse filme, é bom eu falar da trama, porque eu quero muito falar dessa trama, que é simplesmente épica. E bem, a trama gira em torno de dois personagens, o Po, que é o protagonista da história, e o vilão, que assim, esse é só o maior vilão já criado na história do cinema e nas histórias em geral. Viu? Aí ele tá querendo polêmica. Tá querendo hypar, tá querendo... Brisou. Acho que viajou, tipo... Nossa, sério. É tipo, sério que você quer comparar o Lord Shen com, sei lá, o Coringa, mano? Porque ele foi o maior vilão das histórias, tá ligado? Lord Shen. É até difícil eu começar a falar desse cara porque, meu Deus do céu, que personagem genial. É sério, eu podia fazer um vídeo de horas falando de como ele é o vilão mais épico e genial que já foi criado, que ainda seria um vídeo curto. Mas então vamos por partes. Se eu venho aqui e assumo que ele é o melhor Eu tenho que comentar isso. vilão da franquia, eu Tá babando muito. obviamente vou ter que comparar com os outros vilões da franquia. É até Muito. interessante eu comparar ele com os outros vilões da franquia, porque vejamos, o Tai Lung é simplesmente imponente e ameaçador. O cara é simplesmente um leopardo das neves gigantesco que vai te dilacerar se você entrar no caminho dele. E o Kai é simplesmente um Yaki, um bisão gigantesco, que ainda por cima tem as lâminas do caos, e ele é basicamente o Kratos bovino. Lâminas do Caos é boa, né, mano?
Essa eu ri quando eu vi o vídeo a primeira vez. Então você vê que eles são dois animais extremamente ameaçadores e fatais. As Mas o lâminas Lord do Chen caos. é justamente o contrário disso. Ele é só uma ave, um pavão, que inclusive é uma ave muito associada à beleza e à delicadeza. Mas você pode ter certeza que por mais que ele seja o animal mais indefeso e menos ameaçador dos três que eu citei aqui, o Lord Chen com certeza é o vilão mais cruel e impiedoso dos três. Pode ter certeza disso. E uma outra coisa que eu acho muito interessante nele é o design dele. Ele obviamente não é uma ave muito grande, então ele é até menor do que os outros membros dos Cinco Furiosos e do que outros personagens do filme. Mas mesmo assim ele consegue ser tão intimidador quanto. E ele faz isso de várias maneiras, seja pelo próprio design do personagem, que quando Ele tem uma cara de psicopata, né? Isso é um fato. o leque da cauda dele abre, você vê que ele parece muito maior do que ele realmente é. E também pelo próprio discurso dele, tanto no original quanto dublado, consegue fazer com que o personagem tenha uma voz calma e que ao mesmo tempo é assustadora. E uma outra coisa interessante no design dele é o uso das cores. Ele é quase que monocromático, ele é um pavão completamente branco. Eu não sei se isso deixa mais intimidador ele ser monocromático. Com exceção das tatuagens do símbolo dele, que são vermelhas. E eu acho que isso mostra o quão fixo esse personagem é. Ele não muda o filme todo, ele é só pura maldade o filme todo e apenas. E aí eu acho que ele vai começar a se complicar, porque ele vai meter Breaking Bad no meio, vocês vão ver. E não faz sentido que ele tá comparando um seriado que tem tipo milhares de temporadas com episódios que duram 1 hora cada episódio. E ele vai 40 minutos, sabe? E ele vai comparar com um filme de 1 hora e meia, no máximo. Porque, por exemplo, o Walter White em Breaking Bad, no começo da série, quando ele ainda é só um cara normal, ele veste roupas que são praticamente da mesma cor das paredes da sua casa. O que mostra que ele é invisível e que ele passa batido por todo mundo. Mas ao longo da série, quando ele vai se tornando o Heisenberg, ele começa a usar roupas de cores mais fortes e muitas das vezes roupas verdes, que estão associadas ao dinheiro e à ganância do personagem. Isso mostra o quão o personagem mudou, mas o Lord Chen, ele é justamente ao contrário. Ele é só pura maldade o filme todo. Não que o Walter White não seja pura maldade, mas enfim, vocês entenderam. Uma coisa interessante... Não acho que o Walter White seja por maldade em momento algum. Acho que ele viajou. Mas tratando do coisa ali é o que eu falei, entendeu? Tipo, ele comparou, tipo assim, óbvio que o personagem da DreamWorks vai usar a mesma roupa o filme todo. Ou o próprio Paul usa a mesma roupa o filme todo. É um panda sem camisa com short. Os outros personagens também, tipo, eles usam a mesma roupa quase sempre. Raramente eles mudam o design, a roupa. Então, tipo, todos eles são... Tipo, não tem como aplicar a teoria das cores quanto às roupas que eles usam, sabe? Tipo, talvez a cor do pelo do animal, alguma coisa assim, mas a cor do pelo também não muda, entendeu? Então a teoria das cores ela está muito relacionada com a mudança e a evolução da série. Ele mesmo descreveu isso. A mudança e a evolução da série de acordo com essas cores que vão se alterando conforme a mudança e a evolução da série, para demonstrar o estado de espírito e o estado que as coisas estão. E ali é um filme de 1 hora e meia, onde os personagens sempre usam a mesma roupa, desde sempre, e vão continuar com essas mesmas roupas para sempre. E ele tá querendo aplicar essa mesma teoria, sabe? Não serve, simplesmente não serve, velho. Nesse personagem é a maneira que ele ataca. Porque diferente do Kai e do Tai Lung, que basicamente todas as cenas que eles aparecem, eles estão lutando, o Chen não tem quase nenhuma luta no filme todo. E sabe por que ele não ataca? Porque ele tem um exército de lobos vorazes que atacam por ele. Sim, um Lobos exército vorazes. de lobos. Uma ave. Os lobos são triarreados, mano. Dá pra dar altas risadas com as cenas dos lobos. Conseguiu domar um exército de lobos arqueiros. Inclusive o personagem que faz quase tudo por ele no filme todo é esse lobo caolho general, que só pelo fato dele ser dublado pelo Reginaldo Primo faz com que ele seja tão imponente quanto o próprio Tai Lung. Dublagem tem nada a ver com o roteiro do filme, tá Não, é ligado? sério, esse cara é simplesmente épico. Ele chama o exército dele uivando. Todo mundo faz isso em anime, cara. Todo mundo chama os pra outros lua. uivando nos anime. Até o Itachi fica atrás da lua fazendo pose. Tem coisa mais épica do que isso? Não tem. Para vocês terem ideia do quão ameaçador e imponente o Lord Chen é, quando o Lobo General descumpre uma única ordem dele, ordem essa que é matar todo mundo que tava naquele barco, o Lord Chen simplesmente mata ele e faz ele mesmo.
E basicamente o Chen só luta quando ele tá encurralado, quando ele não tem saída. Porque nos momentos que ele tem vantagem, os lobos lutam por ele, ou ele simplesmente apela para a arma mais forte já criada. Inclusive é muito engraçado a cena que os Cinco Furiosos e o Po conseguem destruir a arma que estava à mostra no salão principal do palácio do Lord Chen. E nessa cena eles estão levando a vantagem, porque eles conseguem destruir a arma e ainda conseguem escapar. Mas quando o Po tem uma única distração, quando ele vê o símbolo do Lord Chen, o jogo vira por completo, o Lord Chen consegue fugir e adivinha, tem mais uma porrada de outras armas que são tão destrutivas quanto. É sério, isso daqui é tipo Madara invocando o segundo meteoro contra a Aliança Shinobi. Isso eu concordo, não tem. Eu fiquei meio quieto porque eles não tem muito o que falar, tá ligado? Realmente, é verdade. Todo mundo tava comemorando que eles conseguiram parar o primeiro meteoro, mas simplesmente viu um segundo. Do mesmo jeito que os Cinco Furiosos estavam comemorando que eles destruíram a arma, o Shen simplesmente invoca mais um montão de outras. Simplesmente épico. E ainda falando nessa mesma arma, é interessante que na introdução do filme é mostrado que os pavões criaram os fogos de artifício como uma forma de arte, para mostrar a beleza das cores pro mundo, mas é justamente E deixaram os cachorros fudido, bando de filha da puta. o Lord Chen, um cara tão sádico e tão insano, que viu nos fogos de artifício uma chance de criar uma arma mortal e destrutiva, para assim destruir o Kung Fu e ferir a audição de pobres cachorros. Foi. Ele falou, pô. Com os cachorros, porra, vacilo. Não use fogos. E por fim, uma coisa que eu acho muito boa na introdução do vilão é que na cena de introdução dele, nós antes temos essa visão panorâmica da cidade e do antigo palácio dos pais dele. E conforme o Lord Chen vai andando, aquela cidade que era apenas uma cidade normal e colorida, vai aos poucos ficando cinza e vermelho, que é a cor do símbolo do Lord Chen. Isso mostra o quão poderoso ele se tornou. Ele nem chegou no palácio ainda, mas só a presença dele consegue mudar o clima. O cara é simplesmente intimidador. Isso eu tenho que ver se foi realmente proposital, né? Mas é um bom ponto. Interessante isso aí sobre ter presença e tal. E logo em seguida, ele... Mas ainda falta muita coisa pra ele chegar nos outros vilões, né? Tá ligado? Tipo, vocês estão entendendo os argumentos que ele tá usando? Não são coisas muito nossas, sabe? Tipo, sei lá, velho. Muitos vilões têm esses pontos, sabe? Tipo, ele consegue matar o Mestre Rinoceronte com a sua nova arma, que é uma criação simplesmente mortal. E pra mim essa cena poderia ser melhor se o Mestre Rinoceronte tivesse sido apresentado antes, porque a gente teria uma noção do quão poderoso esse cara é e como que o Lord Shen simplesmente humilhou ele. Humilhou até na morte, porque ele prendeu os discípulos dele e transformou eles em covardes e ainda colocou o que sobrou do Mestre Rinoceronte, que era só o martelo dele, à mostra pra todo mundo ver o que ia acontecer com quem se opor ao poder do Lord Chen. Porque se um cara tão poderoso quanto o Rinoceronte morreu pelo Lord Chen, pode ter certeza que qualquer cidadão indefeso iria morrer também. O personagem dele, ele tem tanta ambição, ele não consegue aceitar o fato de que ele vai perder uma hora, que só o fato dele ter ouvido uma profecia de que ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco, fez com que ele fizesse um genocídio de pandas inocentes, só pra ele não se sentir ameaçado. Isso da profecia e aí o cara enlouquecer e querer matar, já foi visto na mitologia grega com o Cronos e com o pai do Cronos, sabe? Tipo, tentando matar o Cronos por causa da profecia de que o filho não sei o que. Aí o Cronos foi lá e matou, acho que era Uranus, não sei. Aí depois o Cronos teve os Zeus e fez a mesma coisa. Tentou matar os Zeus, comeu todos os filhos dele porque ele não queria da profecia que ele ia perder para um filho dele. E eles enlouquecem e tal. Então, tipo, essa sacada foi tirada da mitologia, tá ligado? Tu entender que, tipo, tem uma profecia e aí tu enlouquece por causa dessa profecia. É um tropo interessante, porém já foi usado antes, cara. Não é, tipo, a coisa mais genial do mundo, sabe? E ter seu ego ferido, porque ele não iria conseguir dormir se ele soubesse que em algum lugar desse mundo teria um guerreiro preto e branco o esperando para derrotar. Mas claro, não é um tropo mais utilizado na história do cinema, então não é clichê, sabe? Mas também não é tirado do cu do multiverso, sabe? Não foi inventado. Derrotar ele. Mas é justamente na tentativa de evitar que seu futuro se concretize que o futuro dele acontece. E agora, parando de falar um pouquinho do vilão e sim falando do protagonista e dos temas do filme, é interessante que durante o filme todo... Então, agora vocês viram, eu não quero me alongar muito, mas vocês viram que ele já terminou de falar do vilão, então tipo, meio que são esses os argumentos dele, sabe?
pra falar sobre o Shen. Se vocês quiserem terminar de ver o vídeo, tá aí, ó, o Newt. Eu achei que eu tinha me inscrito no canal dele, o canal dele parece ser interessante. Mas ele sensacionaliza muito pra conseguir os likes dele lá.